Ei você, provavelmente você acha que o melhor anime da sua vida é onde tem um alien que pinta o cabelo de amarelo, um ninja, um piratinha, mas na verdade não. E se eu te contar que tem um anime muito bom onde literal o lixo é o poder do protagonista? Vem comigo. O anime já começa com o nosso protagonista onde? No padrão, nadando no lixo. Por conta do barulho e da natação, os PM descobrem e falam, bota a mão na cabeça. Felizmente, o moleque já tá no corre há muito tempo, consegue dar fuga como? O moleque dá uma de Matrix do nada e desvia das balas. Daí já corta e mostra o momento Ed do protagonista, criancinha, olhando pra tela e falando, seus merda. Daí já corta pra uma cidade e tem um cara andando, o pessoal já começa a ter nojo dele do jeito que ele tá vestido e não. Ele não tá pelado de tênis. A gente descobre que o nosso protagonista faz o quê? Ele pega lixo, arruma e vende. Daí a gente já pega a visão que ele é meio empresário. O pessoal já começa a ter inveja da visão de negócio dele, já começa a zoar, fica vivendo no lixo, que não sei o que, seus pais são assassinos. É um bullying meio pesado. Mas aí o nosso protagonista, ele tem, né, uma garota que defende ele, uma garota em que ele está apaixonadinho. Corta a cena e mostra o Rudo chegando em casa e é apresentado pra gente. Opa. Antes, só quero dar um aviso aqui, eu li o mangá, eu não sei a pronúncia de nada, você tá entendendo? Não venha reclamar, eu chamo Rudo, vai ter o Regito, agora Regito, Renato, vou chamar os personagens com nome BR mesmo, e é isso aí. A gente conhece o Renato, que é gente boa demais, que acabou adotando o Rudo quando ele era ainda um bebê achado no lixo. E aí a gente vê que o cara ele tá preocupado com o Rudo, que fica se metendo toda hora em BO, fica nadando no lixo. E não é pra ele se preocupar porque ele ainda é criança e ele que vai trazer o sustento pra casa. Ele puxa a responsa pra ele puxa. O Renato, como ele tem um olhar de gavião, ele já vê ali o tiro de raspão no moleque. Fala o quê? Ô, Bruno, vem cá, vou trocar suas bandagens. E aí a gente descobre o quê? Ele tira a luva, tudo carne viva. O moleque parece o Dabi de Boku no Hero. A gente vê que é o pai dele que deixou ele assim, mas não passa nada pra gente ainda qual que foi o BO. E as luvas dão uma amenizada na dor, por isso que quando ele recebeu criança ainda, as luvas do Renato, ele criou muito carinho por elas. O Renato, com medo do Rudo ser pego em algum momento nadando no lixo, ele fala, ó moleque, talvez se você for pego, você vai pro abismo. Que é onde o pai do Rudo foi jogado e que é uma grande escuridão, então se for jogado de lá, provavelmente você vai morrer. É a pena de morte do local. O Renato já corta o assunto já lançando e as namoradinha, que é pra ele logo ir atrás da mina pra dar o coelho que ele arrumou pra ela. Do nada dá um corte na página e aí mostra um cara meio uga-buga. Mas também já dá um corte rápido e aí o Rudo vai conversar com a Chiwa, né? Chiwa, que é a parceira dele, a mina que protegeu ele. Eles começam a trocar uma ideia, ela fala pra ele que não gostaria de ver ele sendo jogado no abismo. O moleque já fica todo e já sai correndo depois de dar o coelho pra ela pra casa pra contar pro Renato o que aconteceu. No caminho, lembra do Uga Buga? Ele tropeça no Uga Buga de novo, ele dá uma olhada, mas ignora e vai correndo pra casa. Quando chega lá, o Renato tá estirado na calçada com um facão no meio dos peitos. Mas o bom é que o Rudo não tem nem tempo de sofrer. Os PM já chegam lá, lançam o taser nele, ele cai, os caras já cacetam ele no murro e desmaia. E aí, né, infelizmente nosso protagonista caiu no lugar errado, na hora errada. Ele acorda e já aparece amarrado onde o pessoal fica pra ser jogado no abismo. Nosso protagonista já tá coringando até que ele vê a mina que ele gosta jogando o coelho no chão e chamando ele de assassino. Aí acabou. Essa foi a prova pra basta um homem ruim para um dia ficar louco. Nosso protagonista é solto, começa a cair, vê o Titã Colossal de Attack on Titan, padrão do dia a dia, continua caindo e a tela escurece. E aparece o quê? O protagonista vivo. Que surpresa, né? O protagonista sobrevive a algo que ninguém consegue. Mas também não é assim, né? Ele não tá sozinho, não tá no paraíso. Simplesmente Transformers de lixo. Já lança um mordidão no moleque, ele desvia, acaba caindo no morro de papel higiênico e percebe o quê? Que a respiração automática desligou. E a sua também, respiração manual ativada. Ele começa a ver que o ar é podre, começa a vomitar sangue, começa a ficar louco, ele não tá mais tancando. E o monstro que ele conseguiu dar um tapão, tá começando a voltar. Corta pra um cara longeão de binóculos com a máscara mais Ed de Tokyo Ghoul, só dando uma olhadinha. O cara parece salvurudo da forma mais Ed possível. Aí já começa a encheção de saco. Onde eu tô? Cala a boca. Quem é você? Cala a boca. O que são eles? Cala a boca. E fica assim até
até aparecer o monstro de lixo de novo tentando cacetar ele. Ele passa por Udo, que simplesmente não dá pra derrotar os bruxos com qualquer arma, e o guarda-chuva do humano começa a ficar com lâminas. Nesse momento a gente já percebe. Ele é um paulista que tinha acabado de sair do baile com seu guarda-chuva Oakley. Ele solta a frase mais Ed em meio ao lixo: hora da limpeza. O moleque sai girando, destroça o bicho, tira a máscara, olha por Udo e lança: sou o Engine e sou um gari. Simplesmente absoluto cinema. Aí depois ele coloca a máscara porque lembra que o ar é tóxico e quase morre. Aí acaba o segundo capítulo e a gente já passa pro terceiro. Volta pro passado, onde o Renato conta por Udo que se você criar um vínculo com um objeto, ele cria uma alma. Então, se as luvas ficassem com ele e ele criasse um vínculo, elas também teriam. E isso é importante, guarda essa informação que a gente já volta. Volta pro presente e o Udo tá igual carga de burro sendo puxado pelo Engine. E ele fica perguntando coisa toda hora, até que o Engine fica puto e fala: vou te apresentar como funciona o purgatório. Nessa hora ele joga o Udo no meio de um posto. O pessoal olha pra ele e já começa a ficar desconfiado. O pessoal começa a chegar perto dele, o que acontece? O pessoal é gente boa, agradece por ele estar vivo, desamarra. É vida boa, né? Tem gente boa em todo lugar. Até que corta e o moleque tá amarrado num caminhão e os caras olhando pra ele dizendo: agora não vai fugir. E os caras já passam por Udo, que é duas ocasiões: ou vende os órgãos dele, ou vende ele pra um cara ricaço pra fazer o que quiser com ele, porque o pessoal tem ódio de quem é do paraíso. Porque os caras têm que ficar respirando mijo por conta do lixo que os caras jogam lá de cima, e o lixo que cai lá já matou diversas pessoas também. Mas os caras têm um mínimo de empatia também, né? Não vai deixar o Udo passar fome, então alimenta ele com lixo. Segunda coringada do Udo. Simplesmente o moleque vai e come o lixo mesmo, mas leva os 2 dedos do cara junto. Aí já começa. Os caras tinham que ter percebido que ele tava com uma aura de transformação. Simplesmente ele puxa as correntes que ele tava preso, as correntes começam a criar espinho e ele começa a cacetar geral. É corrente nas pernas, é soco na cara. O moleque fica tão puto que ele pega um pneu e o pneu cria espinho. Quando ele vai finalizar o cara que ele arrancou os dedos, o Engine aparece. Chega, fi, acabou a graça. A gente descobre que o Engine não é um cara memes. Ele só queria ver se o Udo ele conseguia ter o poder de um giver, que é ter um poder com um objeto que você cria um vínculo. Mas ele é tão bala que ele conseguiu transformar 2 objetos e que não tinham um vínculo nenhum com ele. O Engine diz que vai contar pra ele tudo que sabe, porém vai ter que virar gari com a tropa dele. E no fim o capítulo acaba dizendo que o Udo não quer fazer parte disso. É isso, chega, né? Falei pra caralho, mas já viu que esse mangá é bom e vai ter anime, então vai assistir. Dá like, comenta um anime mangá pra eu ver e inscreva-se aí também, seu tongo. Parte 2 em breve, tamo junto.